os árabes das aldeias dele, a gente vai passar as aldeias, as casas, as terras no Estado palestino aqui e vai pegar do Estado palestino essa parte que tem muitos colonos judeus e aí, back to back, fica tudo bem. Quem foi contra isso? Quem foi? Os árabes israelenses. É o árabe que mora aqui, né? Que nem o meu estagiário na aldeia, ele quer Abu Abbas, Abu Hamas. Eles foram mais contra. Não, que isso? A gente tem cidadania israelense, a gente não quer ser cidadão palestino. Então, tem que entender essa situação na prática, porque muitas vezes se vê manifestação, se vê parlamentar árabe falando mal, mas no final das contas, quando chegou esse ministro, o Líbano falou, vamos botar na mesa isso aqui a gente dá para eles, não vai expulsar. Aí eles não aceitaram. Quer dizer, os árabes israelenses foram os primeiros a falar, até aqui, sei lá tem, que hospital tem lá, que seguro tem, quem vai me dar pensão, sei lá o quê. Então, é isso. Então, agora o segundo grupo, vamos voltar. É isso. Agora o segundo grupo é bem diferente. Os árabes residentes nos territórios ocupados, aqui a situação é totalmente diferente. Esses árabes, fora os que moram em Jerusalém Oriental e nas colinas do Golã, que a gente vai falar, não têm cidadania, não podem votar ou ser reeleitos para o parlamento israelense. Os seus direitos são fundados na 4ª Convenção de Genebra sobre os direitos da população civil em territórios conquistados em guerra. Conquistados em guerra, Israel, como Estado que ocupou os territórios em guerra, é obrigado a conceder à população todos os serviços civis, como água, energia, gasolina, etc. Residente desses territórios que acha que seus direitos foram ou vão ser violados pelo exército, pode entrar com processo diretamente no Supremo Tribunal de Israel. Em coisas urgentes, eles podem pedir um mandado de segurança do juiz de plantão do Supremo. A lei que está válida lá é a lei jordaniana. Fora, nos territórios que foram assinalados como há no Acordo de Oslo, entre Israel e a OLP, aqui tem o parlamento palestino, na cidade de Ramallah, que promulga leis locais e tem responsabilidade civil sobre a população e as cidades que o exército evacuou. Eu só quero explicar um pouco melhor a situação. Na zona A, eu expliquei, né? A administração, tanto civil como militar, é palestina, então são leis que são promulgadas no parlamento da autoridade palestina em Ramallah. Nas outras zonas, que era a azul e a branca, a autoridade militar é a autoridade israelense. Agora, o terceiro grupo são árabes residentes no território do Golã ou em Jerusalém Oriental. A população, eu esqueci de falar, na zona A está 70% da população palestina, que são as grandes cidades. Na zona B tem mais 20% da população palestina, que são as aldeias, e na zona C, onde estão os colonos judeus, tem também 10% da população palestina, que são aldeias do lado de colônias judaicas. São palestinos que trabalham nas aldeias, eles estão sob administração tanto militar como civil israelense. Agora vamos falar da terceira. Os árabes residentes no território do Golã ou Jerusalém Oriental, esses territórios foram conquistados também na Guerra de 6 Dias, porém, diferente do outro ponto, esses territórios foram anexados por Israel e lá vale a lei israelense. Os árabes podem optar se querem a cidadania israelense ou não. E muitos fazem isso. Não por ser sionistas, sim para receber os direitos do seguro social, como direitos de saúde e pensão de Israel. O quarto grupo são árabes da faixa de Gaza, hoje é muito atual, e existe aqui realmente uma discussão muito grande entre juristas, tanto dentro como fora de Israel. A opinião oficial é que depois de Israel retirar de toda a faixa de Gaza, tirar os contingentes do exército, expulsar os colonos judeus, os cativos,
já não existe responsabilidade juridicial ou moral de Israel perante a população palestina de Gaza. Estes pensam que Israel já não precisa dar a eles energia, gasolina, água, remédios ou comida, pois não é mais o ocupador desses territórios. Ainda mais que muitas vezes são mandados mísseis e foguetes desse território contra a população civil em Israel. Quer dizer, é um paradoxo muito grande. A gente dá para eles energia elétrica e com essa energia elétrica eles preparam os mísseis e mandam. Então é o que muitos israelenses falam. A gente dá para eles energia elétrica e água e eles mandam para a gente foguetes. É uma troca, né? Mas, por enquanto, é a situação. Outros acham que isso não é certo, enquanto Israel não se retirar de todos os territórios que conquistou, não poderá tirar de si a responsabilidade sobre essa população. E por isso que Israel continua a dar energia elétrica, água, mesmo nesses dias de guerra, a energia em Gaza é a energia elétrica israelense. Outra questão judicial que se pensa muito nela é o bloqueio naval de Gaza e a decisão de verificar cada navio que vai ao porto de Gaza para ver que não leva mísseis. Os palestinos argumentam que esta quarentena naval viola as leis internacionais. E, sinceramente, eu acho que eles têm razão, mas, às vezes, o valor da vida é mais precioso. O quinto grupo são árabes que fogem de Israel, de países vizinhos para Israel. Este grupo é o mais interessante e o mais problemático. De um lado, Israel tem muito medo que entrem no país terroristas ou espiões camuflados de refugiados, que veem os olhos e os ouvidos dos inimigos que rodeiam Israel. De outro lado, é muito difícil a um juiz judeu deportar um refugiado dos países árabes com a possibilidade que ele seja executado lá, coisa que lembra o que fizeram muitos países que deportaram judeus que fugiram na Segunda Guerra Mundial e foram devolvidos à Alemanha e assim chegaram à morte. Hoje em dia, o principal problema são com os sudaneses, que fugiram de lá e chegaram a Israel pelo Egito. Eles passaram no Egito, não ficaram no Egito, vieram para Israel. Ou refugiados e feridos da Guerra Civil da Síria. Se foram deportados de volta, podem ir à cadeia ou pior ainda. Hoje não existe uma regulamentação legal do status desses refugiados. Israel tenta fazer o máximo em ajuda de medicina e ajuda humanitária. E assim, quando eu deixei Israel, estava sendo feita uma grande negociação com as agências da ONU para a ONU verificar eles, quem realmente é refugiado e quem quer vir trabalhar ou coisa assim, porque hoje em dia Israel não expulsa, de outro lado tenta dar incentivos econômicos, Israel tenta dar dinheiro para o pessoal voltar para a terra dele para não começar a expulsar um e outro. Esse é o quinto grupo, agora você pode passar para as perguntas e respostas. Por favor. Muito obrigado. Como já foi dito de início, né, foram lançadas muitas luzes, até para mim, pelo menos, acredito que para a boa maioria aqui, nós não sabíamos de toda essa divisão que existe, né, desses vários grupos e dos seus diferentes direitos. E o que nós vemos na mídia a todo tempo é Israel como opressor, né, e o palestino oprimido. E há muita coisa que não é dita, ou pelo menos que há meias verdades, né? E onde há meias verdades, né, há também meias mentiras. De modo que, né, agora, recentemente, nós tivemos um artigo do jornalista Rashid Abu Hassan, e ele visivelmente era muito parcial e com várias meias verdades, a ponto de eu mesmo pegar e mandar um e-mail a um jornalista nosso da comunidade, dizer: nós não vamos responder. A resposta foi publicada hoje, na verdade, do nosso embaixador, Rafael Haddad, foi muito boa, mostrando, numa indagação dele, quem seria realmente Davi e Golias, porque em termos de números numéricos, os árabes são muitos e muitos milhões, né, até bilhões em termos de população mundial. Eles são hoje 1/4 da população mundial. E Israel é um Estado
do tamanho de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, né? O que fica para todos nós? Acho que ficam muitas indagações, assim, como é que realmente isso se passa lá, né, no dia a dia? Porque nós vemos essa questão que foi colocada aqui, Israel ajuda essas populações, é verdade que cuida dessas pessoas também quando são atacadas pelos próprios árabes, pelos terroristas do Hamas, e Israel cuida de pessoas vítimas desses atentados nos seus hospitais, né? Por que isso não é colocado para o mundo? Né? Até onde Israel se omite nisso ou não tem conseguido esclarecer? Agora, muito recentemente, nós temos visto algumas colocações a favor de Israel, de quanto ele tem sido diariamente atacado, mas normalmente não é isso que se passa. Então, gostaria de saber um pouco mais de como funciona isso na prática. Estive lá recentemente e vi que a todo tempo havia, sim, o exército fiscalizando a entrada e saída, né? Inclusive perto do muro. Então, existe alguma opressão? Com certeza deve existir. Existem alguns abusos do exército? Com certeza também devem existir. Há poucos dias mostraram na televisão brasileira um soldado do exército israelense chutando um jovem, né, que já estava no chão. É lógico que isso é um abuso, é lógico que isso é violência, e depois isso é usado, e muito. Então eu gostaria se pudesse nos clarear mais sobre isso, de como fica essa situação no dia a dia de Israel, e qual é a reação do povo em relação a isso, né? Essa ajuda que é dada e que é devolvida em armas, e o tempo todo abalando o Estado e vitimando pessoas ou tentando. Agora também nesses novos ataques de mísseis, o que parece é que Israel é muito mais competente e consegue abater os mísseis, né? E eles não conseguem, mas há também uma colocação de que Israel tem avisado, respeitado as leis internacionais e avisado as comunidades, inclusive de Gaza, a população de Gaza, para que se retire de suas casas. E eu assisti outro dia uma matéria, um vídeo, que eles estavam saindo, se retirando, deixando de ouvir o Hamas, porque havia aviso de Israel, mas o Hamas dizia, não saiam, para depois certamente usar isso contra Israel. Então, se puder nos esclarecer um pouco mais, agradeço. Você falou do muro, que muro? O muro das lamentações? Eu vi próximo do muro, árabes passando e os soldados fazendo exigências, enfim. E tem os árabes também ali do lado. O assunto está muito caveiro, muito sério. Pode contar a piada? Eu me lembrei, falou o muro das... Uma vez chegou um turista brasileiro, né, lá em Israel, e queria visitar o Muro das Lamentações. Eu não sabia como, ele esqueceu o nome. Aí entrou num taxista lá, ele falou, o cara não entendeu, eu quero ir para o muro, porque sabe que em Israel se chama Kotel HaMaaravi, quer dizer, é o muro ocidental, não é muro de lamentações, é o muro ocidental. Ele falou, o muro, a parede, ele não estava entendendo. Aí ele falou para o taxista, eu quero ir aonde os judeus ficam chorando. Aonde? Em Jerusalém os judeus ficam chorando. Ah, tá bom. Aí pegou ele e levou para a Receita Federal, né? O taxista entendeu. Tá, isso eu me lembrei agora. Olha, eu vou te dizer. Agora, uma das coisas, vamos dizer, por exemplo, um cara super cidadão israelense, eu falei, o meu estagiário é árabe, é muçulmano, estudou direito, vai ser um ótimo advogado, pode ser até juiz, eu falei com ele acabou o estágio, e quando ele vai para o aeroporto, ele é revistado 1 hora, ele se chama Muhammad, mas se o Gabi, né, o judeu vai, ele é revistado só 10 minutos. Isso é uma discriminação. É uma discriminação estatística. Nos Estados Unidos isso é proibido. Ia botar todo mundo 4 horas. Vai ficar todo mundo na fila 4 horas. Mas, estatisticamente, ainda não pegaram nenhum Yehuda que explode. Muhammad tem muitos. Então,
é um problema. Então, eu acho que isso é um preço que se paga por ser árabe e ter sotaque árabe e tem que ir lá ser vasculhado. Realmente, não sei se é uma discriminação, mas é uma discriminação estatística, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos ia botar todo mundo 4 horas e ia ser horrível, né? E em Israel não se faz isso, se procura. E realmente, eu falei do ministro e juízes árabes israelenses, sabe, para eles não passarem isso, se fazem passaporte diplomático. O ministro ou desembargador árabe israelense, que também é Mohammed, ele passa com um passaporte diplomático para não ter esse embaraçamento, porque o cara lá, o segurança, não sabe quem é isso, quem é aquilo, mas um cidadão qualquer israelense que é árabe, ele vai ser verificado. Isso é um preço muito pequeno, mas é um preço que tem que se pagar para a segurança de todos nós, e muitos deles entendem isso. É chato, cismam, mas eles entendem isso.